Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Obrigada por me receber aí na sua casa, por todas as mensagens e testemunhos maravilhosos. Não parem de enviar. São presentes que vocês me dão, que me encorajam, me fortalecem demais. Em nome de Jesus. Ontem eu li essa escritura, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Que palavra! Ana poderia ter passado para a história como a melancólica, chorona, a vítima, aquela que vivia deprimida. Mas quando ela decidiu fazer algo grande com a maravilhosa vida que o Senhor deu a ela, ela fez. E começou se levantando. Eu sempre digo que quando nós nos levantamos internamente, nós nos levantamos na vida. Ana parou de chorar no lugar errado. Ela foi chorar no lugar certo. Ela se levantou e entrou no santuário. E ela não tinha forças para orar, mas ela gemeu. Ela deu o que ela tinha. E ela decidiu entregar aquilo que fazia ela gemer por anos, que era o desejo de ter um filho. Ela disse ao Senhor: se o Senhor me der esse filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Isso foi tão forte que o semblante da Ana mudou. Não fala que a Ana adorava o Senhor. Ela ia com o marido, mas não fala. Ali você vê, Ana adorou o Senhor junto com o marido e foi para casa, engravidou. Olha o resultado. Após Ana se levantar, Ana buscar o Senhor, Ana entregar tudo. Ela entregou o que ela mais queria. Me dê, Senhor. Eu chorei por isso uma vida inteira, mas se o Senhor me der, eu vou entregar ao Senhor. Ela entregou o Senhor. E Ana adorou. Antes dela viver o milagre, Ana adorou. E a adoração cura. A adoração é uma arma poderosa. Sabe? É uma forma de você derrotar todas as forças do mal. Josafá foi para uma guerra que ele não podia vencer, adorando. Então, quando você adora o Senhor, você atrai poder para a sua vida. Ana passou a vida tendo comunhão com o problema dela, com a esterilidade dela. Ela passou a vida chorando por aquilo. E depois, o problema dela, você sabe que piorou muito depois que veio a Penina. Porque quando você não dá uma resposta certa, você fica preso naquele ciclo. Você não sai. E as coisas vão piorando. Então não estavam melhorando, estavam piorando. Mas quando a Ana se levantou e entrou no santuário, meus queridos, se todo mundo entendesse isso. Quantos testemunhos que eu tenho de pessoas que fizeram isso
literalmente. Gente, eu tenho a história de um casal que estava assim. Na verdade, ela colocou no programa dentro do carro num momento de briga. Por que eles viviam brigando? Porque o problema financeiro era grande, eles tinham um problema financeiro e com isso foi agravando tudo. E um dos filhos doente, e, sabe, problemas e problemas, e eles estavam brigando. E aí ela sentiu no espírito dela, falou, chega, coloca no programa Mudança de Vida. E quando ela foi ouvindo, foi exatamente a palavra de Ana, que Ana se levantou e entrou no santuário. E naquele momento, olha só, olha o que Deus faz. Que ela contou. O marido busca, de repente, ele faz uma volta lá e ela fala, o que você está fazendo? Ele falou, eu cansei. Se a Ana se levantou, porque eles eram conhecedores da palavra, ele até já tinha pregado em encontros para jovens, desde mais menino. Então eles conheciam. Mas quando foram se distanciando de Deus, foram se envolvendo com muitas coisas, o que aconteceu? Perderam a força de buscar, os problemas foram se acumulando, e agora eles já estavam quase para se separarem, e assim, cheios de problemas. E esse homem faz a volta e ela disse, o que você está fazendo? Ele falou, chega, eu não vou mais fazer o que eu ia fazer. Eles iam, acho que estavam indo para... Era até para um negócio, acho que a venda de um negócio. Eu não lembro esse detalhe, mas me parece que era um negócio que ele estava indo para fazer. E ele fez a volta e veio para a igreja. E ele falou, eu vou literalmente para o santuário. E entraram na igreja e foram direto para o altar, dobraram os joelhos. E foram clamar. E ali ele pediu perdão para ela, ela também pediu para ele, e eles tomaram ali, diante do altar, uma decisão de que eles iam fazer igual a Maria. Eles iam para os pés do Senhor. Porque eles estavam correndo atrás de muitas coisas fazia tempo. Atrás da cura do filho, atrás de resolver problema financeiro. Já não se entendiam mais. Não estava nada bom, estavam deprimidos, não tinham força. A mulher já se sentia doente até, porque ela disse, eu já não tinha energia para mais nada. O homem vivia estressado por conta dos problemas. E simplesmente pararam. Chega, não dá mais para continuar assim. Sabe? Fizeram aquele corte brusco mesmo. Aliás, literalmente. Mudaram a rota e você tem que mudar mesmo o rumo da vida. Enquanto algumas pessoas não mudarem o rumo da vida, elas não vão ter vitória. Porque elas estão fazendo. E elas não estão entendendo que o que elas estão fazendo não está mudando nada. Sabe, às vezes um engano, aquela pequena melhora é só um engano. Para ela ficar ali dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, como eu costumo dizer. E ali a vida desse casal, dessa família, começou a mudar. Por quê? Porque eles decidiram pela parte espiritual. E foram vendo mudanças. A criança foi curada, a mulher recebeu um vigor, uma alegria na alma. Ele começou a trilhar de uma outra maneira, na dependência de Deus. Sabe? Um outro caminho.
para a vida profissional dele, financeira. E ele foi vendo as coisas fluírem e elas foram se resolvendo, mas tudo fundamentado em Deus. Fundamentado. Então, a Ana mudou o rumo da vida dela. Ela decidiu que ela não ia passar para a história como a chorona. Aquela que era dominada pelo problema, controlada pelo problema. Ela era dirigida pelo problema e nada estava melhorando. Mas quando ela se levantou, entrou no santuário, entregou tudo para Deus, tudo. No dia seguinte, adorou com o marido. Quando ela chegou em casa, ela engravidou. No ano seguinte, a história da Ana era outra. E foi impressionante, porque quando a Ana se levantou, ela levantou uma nação. Deus pôde levantar, através da Ana, uma nação. A nação vivia um tempo de escuridão por conta dos sacerdotes. Eli, o omisso, né, acomodado, carnal, entregue, seus filhos imorais e corruptos. Então, Deus já não se manifestava. Foi um tempo de escuridão, um tempo sem glória. Mas quando a Ana se levantou, ela trouxe mudanças para a nação, porque Deus deu a ela um profeta. E Samuel foi o instrumento de Deus para levantar a nação, para tirar a nação do buraco espiritual em que ela estava, para levar o povo a se livrar dos ídolos, para derrotar. Ele derrotou os filisteus. Foi Samuel que derrotou os filisteus, que durante toda a vida do Samuel, os filisteus não ousaram mais atacar Israel. Então ele derrotou o inimigo. Ele levou o povo a se livrar dos ídolos. Então, ele trouxe honra para a nação. Ele levantou aquela nação, mas começou com a mãe dele. Quando a mãe dele se levantou, ela se tornou um ponto de virada, um instrumento de mudança. Porque Deus deu a ela o Samuel, que ela deu a Deus, que Deus usou para restaurar a nação. Você está vendo? E é interessante que quantas pessoas tinham ali importantes, né, como sacerdotes, mas Deus não pôde usar nenhum daqueles. Ele pegou exatamente aquela que ninguém dava nada, porque era estéril. Ela não gerava filhos, ela era infrutífera. E, além de tudo, abatida, vivia chorando. A maneira dela responder aos problemas era de forma emocional e não com a fé. Mas quando ela se levantou, Deus pôde usá-la, Deus pôde se manifestar na vida dela. E eu sei que é isso que Deus quer fazer. Eu sei que Deus quer usar você para algo grande. Mas é hora de mudar o rumo, de responder com a fé. Chega de dar respostas emocionais. Chega de continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. É hora de você mudar o rumo, como esse casal mudou literalmente. Sabe? Mudou o rumo. Não vou mais para onde eu estava indo. Eu vou para o santuário. Eu vou buscar Deus. Eu vou me render a Deus. Eu cansei. Algumas pessoas, elas precisam parar urgentemente. A Ana precisava parar. Ela precisava parar o que ela estava fazendo. Ela precisava entrar no santuário, ela precisava se levantar, ela precisava dar um passo de fé, entregar tudo para Deus. E quando ela entregou tudo, o que ela mais queria,
que era o filho. Cada um sabe o que tem tanta, né? O que tem essa importância toda e que tem movido a sua vida. Você sabe o que tem movido a sua vida. O que movia a Ana era a falta do filho. E ela entregou exatamente aquilo que dominava o coração dela, que se tornou um ídolo. Porque um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. E hoje em dia, o que tem de pessoas com ídolos no coração? Muitos ídolos. E as pessoas, elas se movem em função desses ídolos. É o que acontecia com a Ana. Mas a Ana se levantou. Ela mudou o rumo. Ela mudou a postura. Ela deu uma resposta de fé. E ela se tornou essa bênção na minha vida, na sua vida. Ela deixou um legado de fé, de mudança. A Ana mudou tanto, tanto. A Ana, do versículo 9, do capítulo 1 de 1 Samuel, antes uma Ana, depois do versículo 9, outra Ana. Aí você lê aqui, no capítulo 2, olha a oração de Ana, uma oração profética. Você vê ela anunciando o Messias. É outra Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Tudo é no Senhor. Tudo é no Senhor. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Quando ela se levantou, ela viu a glória de Deus, ela viu o poder de Deus. E está aqui a Ana engrandecendo o nome do Senhor. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. É Deus, a saída para nós é Deus, a resposta você vai encontrar em Deus. O conforto, a esperança. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. É Ele. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Aleluia. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Quando você espera por Deus, as coisas mudam. Mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos. Ela teve 6, mas aqui ela fala dessa vida plena que ela estava vivendo. Ela gerou plenitude. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. É o Isaías 54. Cante a estéril. Você que nunca teve filhos, você que está em desvantagem diante das pessoas, porque as coisas vão mudar. Você vai tomar vantagem. Você vai ter mais filhos do que aquela que tem marido e já tem filhos. Aleluia. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Ai, meu Deus, que texto. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. É isso aí. Deus pega aquele que está lá no pó, no esterco, nas cinzas, e levanta e coloca entre os príncipes. E a Ana
ela sabia que ela era improvável, a estéril, que Deus levantou poderosamente e fez uma obra incrível na vida dela e através dela, porque um dia ela decidiu dar uma resposta de fé. Ela decidiu se levantar e entrar no santuário, entregar tudo para Deus. Ah, queridos, quando nós entregamos tudo, em vários momentos na minha vida, eu também tive que fazer uma risca no chão e entregar aquilo que ia mudar o rumo da minha vida. De tempos em tempos, nós somos movidos a mudar o rumo, a fazer ajustes, a entregar algo. E quando nós ouvimos a voz do Espírito e nos submetemos, a nossa vida é transformada. Ouça o que o Espírito está falando. Eu tenho certeza que Ele está mandando uma mensagem para o seu coração. Ele está te chamando. Ele está dizendo, chega, faça como a Ana. Coloca um ponto final nesse estilo de vida. Levante-se. Levante-se, entre no santuário. Entrega tudo. Muda o rumo da sua vida. Toma decisões. Não fica mais onde você está da maneira que está. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Você precisa desse alicerce. Os alicerces da terra são do Senhor. Quem sustenta tudo é o Senhor. Só Deus pode segurar as coisas. Pode segurar a nossa vida. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Não é pela força humana que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. E quando alguém se opõe àqueles que são do Senhor, está se opondo ao Senhor. Lembra que o Senhor falou para o Saulo, 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 quando estava perseguindo a igreja, por que você me persegue? Então, porque nós somos como a menina dos olhos dele. E quando nós nos escondemos nele, ele nos protege, nos defende. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei. Ele dará poder a seu rei. E exultará a força do seu ungido. Aleluia. Levante-se. Levante-se como Ana. Levante-se e entre no santuário. Entrega tudo. E Deus vai poder transformar a sua vida. Fazer na sua vida e através de você. E você ainda vai ser um instrumento de Deus para levar mudanças, para transformar situações. Porque Ana foi usada por Deus para ser um ponto de virada. Porque quando ela gerou Samuel, Samuel trouxe glória para a nação, vida para a nação, mudanças para a nação. Levanta. Levanta com fé. Porque é tempo de você viver os seus milagres. Levanta com fé, porque Deus quer erguer você e colocar você assentado entre os príncipes. Ele quer fazer algo novo e grandioso na sua vida. Faça algo que você nunca fez. Ana nunca tinha feito isso, nunca tinha se levantado dessa maneira, entrado no santuário dessa maneira, adorado dessa maneira. Eu nem sei se a Ana adorava, porque não fala. Mas aqui ela fez tudo diferente. Ela vinha vivendo ano após ano do mesmo jeito. Mas teve um ano que Ana se levantou
e fez tudo diferente. E foi naquele ano que ela viveu a glória do Senhor. Então se levanta, faça diferente e você vai viver a glória do Senhor. Você vai experimentar o que nunca experimentou. Eu tenho certeza disso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha levantado essa pessoa e a levado a tomar decisões inéditas. Porque quando nós fazemos aquilo que nunca fizemos, nós atraímos para a nossa vida também resultados que não conhecemos. E eu sei que o Senhor quer fazer, mas é preciso se levantar na fé. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse desse entendimento, que o teu povo em todo lugar se levante na fé e dê uma resposta de fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, um novo tempo, abundância na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha envolvido os corações e levado pessoas a se levantarem com fé e coragem para viverem o melhor tempo da vida, porque eu tenho certeza disso. O Senhor está chamando para uma mudança, o Senhor está dizendo, levante-se e dê passos de fé e você verá a minha glória. Você vai viver milagres inéditos. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7h, às 19h30, atendimento durante o dia. Amanhã, Casa Firme, domingo, batismo. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.